Olá a todos que nos acompanham pelos canais da Cotrifred. Nós falamos mais uma vez aqui da Expofred 2025, diretamente do Parque de Exposições de Frederico Westphalen, onde seguiremos com a programação até o dia 4, até o próximo domingo. Falamos também através da Semana de Negócios da Cooperativa, que vai ser lançada amanhã, sexta-feira, mas que, claro, a gente já está operando com as condições especiais e que ela vai seguir também até o dia 9 em todas as unidades da cooperativa. Nós agradecemos também o apoio das nossas empresas parceiras para mais essa iniciativa, que eu vou citar na sequência, que são a Corteva, a Mosaic, a Tortuga, a Agroceres Multimix, a Bioagrim e também a Ihara. Todas elas nos apoiam nesta Semana de Negócios especial, que neste ano começa, então, na Expofred 2025. Nesse momento, a gente conta com uma participação especial. Meus convidados, os nossos convidados da cooperativa para hoje são o Bruno Morlin, que é engenheiro agrônomo, também é representante comercial da Corteva, uma das marcas parceiras da Cotrifred Agro. Também está conosco o Sidney Lodge, que é administrador e é gerente de contas da Mosaic, mais uma empresa parceira da cooperativa. A gente vai dando início, então, ao nosso bate-papo. Primeiro, a chamar para essa conversa é o Bruno Morlin, então, da Corteva. Bruno, o momento que a gente vive é de encerramento de safra de verão, não é? E eu gostaria de aproveitar para ouvi-lo em relação aos principais desafios que nós tivemos nesse ciclo que passou, porque nós tivemos desafios climáticos, mas que, com certeza, impactam também no controle de pragas e de doenças. Seja bem-vindo. E fica à vontade para trazer a tua análise em relação ao ciclo 24-25. Olá a todos. Desde já queria agradecer o espaço aqui, a oportunidade, toda a equipe da Cotrifred aqui presente. Não é a primeira vez e é a primeira de muitas. E a gente fica muito feliz de estar nesse momento junto com o produtor, junto com a cooperativa, nesse momento especial na Expofred, para digamos assim, fazer um resumo da safra passada e falar dos novos desafios e oportunidades que a gente tem para uma nova que se inicia, né? Fecha um ciclo, inicia outro, e é importante a gente levar muitos aprendizados da safra passada e das safras anteriores para a gente poder melhorar a eficiência dos processos e seguir crescendo junto com o produtor, que é o objetivo tanto da cooperativa como da Corteva. Fazer um breve resumo da última safra, né? Se falou e a gente pegou um período de intensa estiagem, estresse hídrico, a cultura afetou bastante. Felizmente, a nossa região teve impactos, mas teve outras regiões do estado com impactos muito maiores, né? E também houve muita variação de produtividade. A gente conversava com produtores com baixas produtividades, 15, 20 sacos por hectare, mas tem produtores aqui na região colhendo 50, 60. Que é o mesmo de muitas áreas normais e muitas situações. Então, a mensagem que fica, a gente teve problemas, sim, é importante a gente estar atento, mas não deixar de tomar as melhores decisões, fazer os melhores manejos para que a gente possa conseguir, mesmo no ano com estresse hídrico, ser mais eficiente e ter melhor rentabilidade. A gente vê que muitas áreas se deixou de fazer a aplicação, principalmente pensando em trips, na linha de inseticida, uma praga que tirou muitas sacas de soja nessa safra, e quem não fez essa aplicação teve impacto, sim, de 5, 6 sacos por hectare tranquilamente. Então, um manejo eficiente que pode te ajudar. Outro aspecto, o ano estava seco, reduziu o uso de fungicidas, sim, mas não quer dizer que não precisava fazer. Então, mesmo no ano com estresse hídrico, saber qual ferramenta a gente pode trabalhar, talvez alongar mais o intervalo, não trabalhar com produtos que vão causar fitotoxidez e causar mais perda de potencial produtivo para a soja, é também uma decisão muito assertiva que, com certeza, salvou muitas sacas por hectare para quem fez, e quem não fez acabou perdendo. Então, queria trazer alguns elementos, principalmente na linha de fungicida, que o pessoal deixou de fazer em virtude da seca e perdeu o potencial produtivo. A questão de trips, que também foi muito importante, e na fase final, agora na safrinha, a questão de percevejo. Então, o pessoal deixou de fazer os fungicidas, já não fez a aplicação de inseticida também, e com certeza teve impacto. Então, já ia colher, digamos assim, não ia ter uma safra cheia em virtude da condição climática, mas a gente deixou de fazer o que estava na nossa mão, e aí a gente teve um impacto ainda maior. Então, realmente esses detalhes que fazem toda a diferença, tanto no ano bom, como também no ano ruim.
por vezes, claro, a estiagem deixa a gente mais desanimado até naquele momento, nos impacta, né, Bruno? Mas a decisão de manejo ela precisa ser tomada, né? Precisa ser analisada caso a caso. Legal. Também está conosco aqui o Sidney, então, que é da Mosaic. Sidney, eu gostaria de entender também do ponto de vista de nutrição de plantas, como é que fica numa situação como a gente teve, né, dessa estiagem que nós tivemos também na nossa região, e como é que vocês analisaram também esse ciclo que a gente está encerrando da safra de verão. Seja bem-vindo, Sidney. Obrigado, Cotrifred. É uma satisfação estar aqui. Primeiro ano da Mosaic, mas um primeiro ano de muitos. E parabéns pelo evento, parabéns pela organização. E é isso, eu acho que em anos desafiadores a gente tem também muitas oportunidades, tá? E pegando um ano que nem esse, onde a gente vê produtores colhendo seus 40 sacos e ao lado disso, produtores colhendo 20 sacos. O que é isso, gente? É manejo, tá? Porque a condição às vezes é a mesma para todos. Então, pegando na parte nutricional, o que a gente fala? Uma planta bem nutrida é que nem nós. Quando a gente está bem nutrido, passa por uma gripe, vamos lá, mais despercebido, ou com mais facilidade, vamos dizer assim. E a planta bem nutrida num estresse hídrico também, ela vai se desenvolver melhor e ela vai expressar melhor seu potencial produtivo. Então, assim, pegando o gancho disso, a gente fala o seguinte, a gente tem que começar a olhar para dentro da propriedade com um olhar um pouquinho diferente, porque às vezes a gente vai para a compra do fertilizante, a gente acha que comprando fertilizante o mais barato ou aquele que eu acho que se enquadra mais dentro do financeiro da propriedade é a melhor saída. Mas às vezes a gente tem que olhar um pouquinho mais para o solo e entender que às vezes aquele fertilizante que eu estou comprando não é o melhor para a minha planta. Tem nutrientes que eu posso trabalhar diferente, que podem me apresentar ou me entregar um potencial produtivo um pouco maior. A exemplo de boro, a exemplo de enxofre, o próprio potássio ou fósforo. Então, criar um exemplo aqui, quando tu vai para o médico, tu vai consultar e tu tem alguma patologia, qual é a primeira atitude do médico? O que ele pede primeiro? Um exame. Quantos de nós está fazendo o exame da sua lavoura, fazendo análise de solo, pensando qual é o produto, ou qual é a matéria-prima, o que está faltando para eu expressar melhor o nosso potencial produtivo? Eu acho que, pegando o exemplo da última safra, eu acho que a gente precisa olhar, e às vezes nem sempre é fazer investimento. Às vezes, quando a gente olha com um olhar um pouco mais crítico, mais analítico dentro da propriedade, a gente consegue visualizar um pouco mais, inclusive diminuir custos, tá? Porque às vezes a minha deficiência não é potássio, às vezes a minha deficiência é fósforo. Ou quem é de nós está olhando para boro hoje, para altas produtividades, ou enxofre, ou pensando agora na cultura de inverno, zinco. Tá? A gente não está olhando para isso. Então, daqui um pouco, eu tenho fósforo, eu tenho potássio sobrando, mas a minha deficiência é zinco, ou é enxofre, ou é boro, e a gente não olha para isso. Tá? Então, eu acho que a gente tem que olhar para o passado, olhar o que eu fiz que deu certo, porque se a gente colheu 40 num talhão de média, a gente teve lugares do talhão que a gente colheu 60. E a chuva foi a mesma naquele talhão. Será que a gente não podia ter colhido 60 em todo o talhão? Será que daqui a pouco faltou fazer esse exame da minha lavoura para ver se realmente, no geral do talhão ou da minha lavoura, não estava faltando algum nutriente que eu podia ter colocado e em algum momento eu coloquei nutriente que eu não precisava? Então, eu acho que é isso que fica, eu acho que é um dever nosso, porque a nossa lavoura é a nossa empresa. E a gente precisa cuidar da nossa empresa com um olhar um pouco mais crítico. Tem um olhar ainda mais preciso para essas áreas, né, Cid? Bacana. Bruno, novamente, né, eu gostaria de entender também, claro, porque a gente olhou um pouquinho para trás, mas a gente vem aí, claro, agora vem safra de inverno, mas sempre a safra de inverno também se preparando para o verão, né? O que vocês visualizam de desafios para a próxima safra de verão, já pensando nas grandes culturas, né? E também, é claro, o que a Corteva visualiza de novidades, de novas soluções aí que podem agregar ao produtor mais produtividade, mas principalmente manejos mais eficientes nas lavouras. Então, perfeito. A gente está praticamente encerrando, né? Tem algumas colheitas de safrinha ainda, né? Mas a gente já tem uma colheita do trigo já planejada, do milho praticamente também, ou se planejando ainda, né? E a cultura da soja vem logo aí, né? Então, são 3 culturas muito importantes aqui para a nossa região.
A mensagem principal, oportunidade muito grande para o trigo. O clima vem se desenhando que vai ser um ano, tem a tendência de ser um ano bom, muito bom para trigo. Então é importante a gente largar bem, porque se a gente já não largar bem com uma adubação abaixo, a gente não recupera mesmo se o ano for perfeito. Isso vale para trigo, para milho, para soja. E alguns recados que eu queria trazer, principalmente na cultura do milho, pessoal. A gente já tem os dados aí da safrinha do Mato Grosso, a gente já viu que houve uma alta pressão de pragas, principalmente lagarta, Spodoptera fugiperda, no Mato Grosso, nas principais biotecnologias de mercado. A gente não sabe se isso já vai se refletir aqui nessa safra, mas uma hora ela vai se refletir. Então é importante a gente estar atento a essa praga que meio que ficou de lado com a questão da cigarrinha, a questão de percevejo no milho também, mas é importante a gente estar atento e fazer o monitoramento. Se essa praga começar a aparecer, é importante a gente monitorar, nisso das raspagens, entrar com bons produtos para fazer esse controle. Outro alerta para o produtor do milho, a questão da cigarrinha. A safra passada a gente teve uma baixíssima pressão, uma pressão baixa, porém a gente viu que nesse milho do tarde a pressão já foi mais alta. Tá? Então é importante a gente não esquecer o que aconteceu há 2 anos atrás, há 13, que pegou todo mundo de surpresa. Tá? Também monitorar, acompanhar, entrar com bons produtos cedo para que a gente não deixe essa praga ter uma alta infestação muito rápido. Caso contrário, a gente vai ter sérias percas de produção na cultura do milho. Né? E chegando mais cedo ainda, que é o primeiro problema até que o produtor deve se preocupar, alerta para a questão de percevejos na cultura do milho e um alerta importante. Como a gente deixou de fazer muitos manejos nessa soja safrinha, o percevejo ele se proliferou muito rápido e teve em altas infestações agora. Então já é recomendado, já antes mesmo de plantar o milho, já entrar com inseticida para a gente ir baixando essa população, porque se a gente não fizer esse manejo agora, o teu milho, mesmo com tratamento, ele vai estar lá, vai ser atacado, vai perder eficiência, vai perder produtividade, vai vir um milho dominado. Então, é a gente pensar esse aspecto como um todo. Então, para milho, principalmente, atenção ao manejo de pragas, percevejo, em primeiro lugar, fase de palito é muito importante, tomar esse cuidado, e até nas dessecações já, devido a essa alta pressão na safrinha, cuidado com cigarrinha, então é muito importante a gente estar acompanhando esse processo, e essa atenção especial na questão de lagartas. Um alerta importante que eu trago para você, amigo produtor, que é importante a gente estar atento. Nem todo produto que é bom para percevejo é bom para cigarrinha, nem todo produto que é bom para cigarrinha é bom para lagarta. Então é muito importante a gente entender os momentos de time de manejo para que a gente possa tomar as melhores decisões e ser mais efetivo. E na cultura da soja, que logo vem aí também, o principal recado que eu queria trazer, atenção como um todo, principalmente plantas daninhas. Vocês viram que nessa safra o nível de infestação de plantas daninhas, seja de buve, seja de caruru, tem aumentado mais em toda a nossa região. Então é importante fazer um manejo mais cedo com tecnologias que permitem esse controle. E o manejo de doenças. Doenças é preventivo. A gente precisa entrar cedo. Tá? E tem um alerta importante em relação à podridão de grãos, que é uma doença complexo de aporte que já vem desde lá no Mato Grosso, já há várias safras, já começou a aparecer aqui. E também ferramentas ideais de aplicações mais cedo. Então, esses são alguns recados importantes. E falar da linha de novidades que a Corteva traz, a gente traz mais variados herbicidas, inseticidas e fungicidas, mais biológicos também. Eu queria destacar aqui 2 que são para culturas do milho. Um deles é o herbicida Gaper, produto ideal para controle de trapoeraba. Hoje, os dados dos principais pesquisadores mostram que é a solução mais inovadora para esse controle e é uma praga que vem, é uma planta daninha que vem crescendo muito nas principais culturas agrícolas. A Corteva vem na linha de biológicos também. Então, a gente vem com o Trisha N, que é uma metilobactéria simbiótico, fixador biológica de nitrogênio. Ele é complementar à aplicação de ureia. Então, é uma tecnologia que também vai melhorar a eficiência e rentabilidade do produtor na questão de eficiência da absorção de N na planta. Então, é uma revolução muito grande que vem trazendo para o mercado. E, para finalizar, a gente acabou de trazer nessa safra agora um fungicida para soja, para as últimas aplicações, fungicida de mistura tripla, aonde que o produtor já consegue trabalhar numa única aplicação já com o município pronto. Então, é mais tecnologia, mais rentabilidade e mais praticidade para o produtor estar trabalhando. Tem bastante opção, né, Bruno? É aliar a técnica com todas essas soluções que dá certo, né? Nessa linha também, né, Sidney, como é que a Mosaic tem se preparado para esse novo ciclo?
mas em especial gostaria que tu pudesse compartilhar com a gente, levando em conta as características que a gente tem na região de solo e tudo mais, como é que a gente fica de olho na nutrição das plantas aí, né, nessa qualidade disso tudo, para garantir lavouras aí com um stand interessante de produtividade. Perfeito, Graça. Acho que o Bruno foi muito feliz na colocação dele, onde que, cara, a gente tem que fazer bem feito, tá? Tudo que a gente faz, e o saudoso Gassin dizia muito que a gente tem que fazer com amor o que a gente faz, e quando a gente faz com amor, a gente faz bem feito. Eu acredito muito que, fazendo de novo uma analogia, no passado, lá, vamos falar da Operação Tatu, lá em 1970, 79, nós éramos produtores de soja colhendo 40 sacos, 25 a 40 sacos, e a gente usava um fertilizante que era a mistura de 2, 3 matérias-primas. Falando de matéria-prima MAP, DAP, cloreto, MAP, DAP, Supertrip e cloreto. Hoje, a gente tem materiais ou genética para produzir soja 130, 120 sacos. A gente tem produtos, falando aqui da Corteva, produtos que hoje entregam proteção. Tá? A gente tem tratores de alta tecnologia, a gente tem plantadeira, pulverizador de precisão, mas o alimento que a gente está dando para a planta é praticamente o mesmo alimento lá de 1979. Tá? E a Mosaic, se preocupando com isso, já desde 2010 ela lançou a linha Micro Essentials. Tá? O que é a linha Micro Essentials? É um fertilizante que traz dentro do seu grânulo nitrogênio, fósforo e 2 fontes de enxofre. Tá? Por que o enxofre? Porque é um nutriente, tá? É um micronutriente que está sendo deficiente ou que está com menos quantidade no solo, não entregando ou não sendo suficiente para a planta expressar seu potencial produtivo. Tá? Então, a linha Micro Essentials que a Cotrifred tem para vender, hoje é uma linha específica pensando em soja, trigo e milho, tá? Para altas produtividades e entregando nutrientes necessários que a planta precisa, principalmente para essas variedades onde elas exigem um potencial, exigem uma necessidade de nutrientes maiores para se expressar o potencial produtivo. E agora, nos últimos 2 anos, a Mosaic lançou o Aspire. O que é o Aspire? Um cloreto de potássio com boro, tá? Com 2 fontes de boro, porque boro também é limitante. Tá? Só para fazer aqui um overview bem rápido da Mosaic, a Mosaic hoje é a maior produtora de fósforo e potássio do mundo. Por isso que ela consegue trazer tecnologias novas, pensando na produção do produtor. Até porque fertilizante é o que mais pesa no bolso do nosso produtor. Mas não adianta só pesar. Como é que a gente diminui esse custo de investimento? Diminui produzindo mais. Como é que tu entrega mais? Entregando para a planta o que realmente ela precisa para a produção. Então, é essa preocupação que a gente vê e a gente acredita que, trabalhando com a linha Performance da Mosaic, que é a linha de Micro Essentials, a linha de Aspire, que é o cloreto com boro, a gente acredita que nós vamos conseguir entregar muito mais para o produtor. A gente tem resultados colhidos aqui na nossa região, na região do Rio Grande do Sul, com mais de 260 demoplot, entregando 3,5 sacos de incremento de produtividade. Tá? Então, assim, ó, acesse nossos técnicos, a Cotrifred pode acessar os técnicos da Cotrifred, que eles estão aptos a indicar o melhor produto para o associado da Cotrifred. Eu acho que dessa forma a gente vai conseguir olhar lá para frente, mitigando custos, porque a gente vai colocar para, não digo nem para o produtor, mas sim para a planta, um produto mais, não é uniforme, mas mais coerente com a necessidade daquela cultura. Tá? Então, acho que o recado é, de novo, a gente tem que se especializar, a gente tem que se organizar para a gente saber quanto que a gente quer produzir. Acho que esse é o ponto. Sabendo quando a gente quer produzir, a gente tem que saber qual é o produto que a gente tem que usar. E olhando depois o investimento. Mas acho que primeiro a gente tem que saber onde a gente quer ir. Tá? Legal. Cid, antes você comentou rapidamente a questão da análise de solo, né? Eu acho que é um gancho importante, porque nesse sentido de entender o quanto se quer produzir e até onde se pode chegar, conhecer melhor o solo, né, nos parece que é essencial. Eu acho que reforça um pouquinho essa questão, né, do ponto de vista de vocês também, como é que vocês têm enxergado isso, porque, de repente, são situações que às vezes também passam despercebido pelo produtor, né? Ou, de repente, faz coletas não na quantidade correta, por área e tudo mais, e é um manejo super importante para dar justamente base também para os próprios consultores. Perfeito. Fazer um atendimento mais preciso, não é?
A Mosaic ela preza muito não só por qualidade, mas assim, mas por entrega, tá? E a gente tem uma parceria muito forte com a CCGL, tá? E onde a gente tem dados da CCGL, eu vou dar um exemplo do nível de enxofre, tá? De mais de 300 amostras, quase 41% está abaixo de 5 pontos de enxofre, tá? Qual é o ideal para a cultura do trigo? Nós precisamos ter, no mínimo, 19 pontos de enxofre. Então, nós temos 41% dessas amostras, dessas análises, hoje que estão abaixo de um nível crítico. Que lá no barril, lá da lei do mínimo, que a maioria do povo já conhece, cara, aquela madeirinha vai faltar. E o trigo daqui um pouco não vai entregar. E pensando em soja, trigo e milho, é a mesma coisa. Se nós falar em boro, eu vou dizer assim para vocês, 90% da nossa lavoura estão deficiente de boro. Tá? Para que o boro é essencial, principalmente num ano que nem esse? Para pegação de flor, para enchimento de grão. E se nós estamos com um nível muito abaixo, a nossa soja não vai produzir, não vai expressar o potencial produtivo. Então, assim, por isso que é importante a gente fazer análise do solo, fazer análise bem feita. A gente estava falando com o Ramiro, a gente tem técnicos que estão capacitados, tem ferramentas para tirar uma análise de solo. Para quê? Para que a gente saiba posicionar o melhor produto. De novo, eu sei que valor, preço é importante, mas posicionar um produto correto. E, de novo, fazer mais uma analogia, eu gosto de fazer muito isso. Se a gente tem um rebanho de vaca de leite produzindo 40 sacos e tu tira a ração porque tu acha que está caro e bota uma ração mais barata para esse animal, em 2 dias a vaca vai te dar o retorno e vai dizer assim que aquela ração não é adequada, mas aí tu muda a ração, em 2, 3 dias a vaca vai começar a voltar a te dar o leite muito próximo que ela estava dando. Agora a soja a gente não tem esse tempo. Se a gente errar na adubação, a comida da planta, a gente não tem como recuperar. A gente só vai poder olhar e recuperar lá no ano seguinte. E às vezes isso vai passar tão despercebido num ano que nem esse crítico, que às vezes, eu produzi 38, o meu vizinho produziu 40, mas poxa, 2 sacos são R$300. Hoje um pouco menos, vamos dizer assim, 200, mas assim, é muita diferença para um ano que nem esse. Então, faz toda a diferença nós saber como é que está o nosso solo, a saúde do nosso solo, para a gente entender qual é o melhor posicionamento de produto. Que nem sempre, vou dar o exemplo do 2,23 da Mosaic, que é o melhor produto para a soja. Tá? Daqui um pouco a gente trabalhar com 7,34,12 com boro na base é melhor, vai entregar muito mais resultado e nem sempre vai ter maior custo. Eu acho que esse o ponto que a gente tem que entender qual é a minha necessidade. E a necessidade minha, às vezes, não é a tua necessidade. A gente tem que entender cada lavoura, cada talhão, para a gente saber realmente como posicionar o fertilizante, também olhando, não onerando muito o associado, para trazer, pensando sempre em resultado, dinheiro, produtividade. Legal, Cid, agradeço a tua presença, a parceria de sempre. Bruno também participa bastante conosco nos nossos informativos. Obrigada pela parceria de sempre. E dessa forma a gente vai ficando por aqui. Claro, antes a gente quer agradecer aos demais apoiadores também da Semana de Negócios, essa edição especial da Expofred, que é a Corteva, a Mosaic, a Agroceres, Multimix, a Tortuga, a Bioagrin e também a Ihara. Nós ressaltamos que a Semana de Negócios segue até o dia 9 de maio em todas as unidades da cooperativa. Vai ser lançada amanhã, sexta-feira, dia 2, mas a gente já está operando aí com as condições especiais da Semana de Negócios. A gente fica por aqui, a gente convida sempre que acompanhe mais novidades em cotrifred.com.br. Cotrifred é melhor porque é nossa.